Amém, glória a Deus. Amados, esse louvor entoando, e foi ministrado aqui sobre o Deus do impossível. E quando eu estava em casa preparando uma mensagem, eu coloquei o título, Deus do impossível. Eu quero dizer para você nessa noite, como já foi dito aqui, não importa como você chegou aqui nesse lugar, mas o Deus do impossível já está aqui para operar sinais e maravilhas no nosso meio. Eu creio que é noite de restauração, eu creio que é noite de libertação, eu creio que é noite que você vai sair daqui impactado, não por mim, não por louvor, mas simplesmente pela presença de Deus, que já se faz presente aqui neste lugar. Eu convido você a ser sensível à presença do Espírito Santo. Eu convido você a abrir, a rasgar o teu coração, que nessa noite você possa sentir algo formidável, talvez que você nunca sentiu na sua vida. Meu amado, Deus está aqui nesse lugar. Receba do melhor de Deus essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero já pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, versículo 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor a oferecer incenso. Toda a multidão do povo estava do lado de fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do Senhor. Zacarias, vendo, turbou-se e apossou-se dele um grande temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o nome de João. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, diante da tua presença, Pai. Eu me coloco como menor dessa casa, Jesus. Que o Senhor possa nessa noite me usar de uma forma poderosa, para que possa falar com a sua igreja, ó Pai. Eu me coloco, eu me sujeito ao Senhor, ó Pai. Que o teu Espírito Santo venha ter liberdade em nosso meio. Que o teu Espírito Santo venha manifestar o seu poder, a sua glória. Que o Espírito Santo venha curar as pessoas aqui nessa noite, ó Pai. Nós nos colocamos aqui sobre o seu senhorio, ó Pai. Que seja feita a tua vontade aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode se sentar. Antes de nós começarmos, eu quero também ler Salmos 42, versículo 5. Pode projetar aí para mim, por favor? Salmos 42, verso 5. Não? Deixa eu achar aqui então, peraí. Assim diz a palavra do Senhor: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amados, ontem nós estamos aqui na oração, e Deus colocou essa palavra no meu coração. E quando nós estávamos orando, ali encerrando o momento de oração, eu senti fortemente no meu coração que muitas pessoas estão abatidas, que muitas pessoas parece que estão cansadas, que muitas pessoas pode ser que até perderam a esperança do que Deus pode fazer na sua vida. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer: o Deus do impossível vai realizar um milagre sobre a sua vida, meu amado.
O Deus do impossível tem algo para fazer sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então eu quero declarar sobre a sua vida que a sua alma não está mais abatida. Por quê? Porque você está esperando em Deus. E Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. É Ele quem vai te socorrer. É Ele que vai trazer alegria ao seu rosto. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, abatido, nem consegue mais sorrir. Mas a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a minha e a sua força. E eu quero declarar a força do Senhor, restaurando sobre o seu corpo físico, restaurando a sua oração, restaurando a sua leitura bíblica. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que nem conseguem mais orar direito, que nem conseguem mais ler a palavra, e se sente afastado de Deus. Nessa noite Deus te trouxe aqui neste lugar para trazer você para mais perto dEle e para dizer que a tua oração sim é atendida diante de Deus. E aí por isso que eu trouxe esse versículo, essa passagem de Lucas, aonde fala de Zacarias. Como nós lemos aqui, Zacarias era um sacerdote que servia no templo ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que chegou o tempo dele servir diante do Senhor, lá no lugar chamado Santo do Santo, aonde só o sumo sacerdote podia adentrar naquele lugar. Mas o que me chama a atenção aqui nessa passagem é que Zacarias era de idade avançada, e existia um pedido dele diante de Deus. E aqui eu quero falar com você que serve nessa casa, aqui eu quero falar com você que faz algo diante de Deus. Talvez você é aquele que tem pedido, clamado a Deus, mas ainda não tenha tido a resposta. Zacarias era um homem de idade avançada, e existia um pedido especial diante de Deus, mas não foi atendido. Mas nem por causa disso, ele parou de exercer aquilo que Deus tinha integrado na mão dele. Talvez você veio aqui nessa noite dizendo: eu não quero saber de mais nada, eu já pedi, e Deus não realizou. Mas assim como foi na vida de Zacarias, eu quero declarar em nome de Jesus que vai ser sobre a sua vida. Não desista dessa oração, não desista daquilo que você tem colocado diante de Deus, porque Deus é quem ouve, é Ele que traz a resposta sobre a sua vida. A Bíblia fala que Zacarias estava no lugar chamado Santo do Santo, e coube a sorte. Não foi sorte, meu amado, foi Deus. E assim eu também declaro sobre a sua vida: não foi sorte, não foi um convite você estar aqui nessa noite. Foi Deus que te trouxe aqui, porque Ele quer realizar algo sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele quer trazer a libertação, Ele quer trazer a restauração do lar, Ele quer trazer a restauração lá no seu casamento. Por isso que Ele te trouxe aqui neste lugar essa noite. E a Bíblia fala que Ele entrou no lugar chamado Santo do Santo para acender o incensário. E o que me chama a atenção nessa passagem é que lá em Apocalipse diz que o incensário significa as orações do justo, a minha e a sua oração. Então quando ele adentrava naquele lugar, ele estava levando a oração do povo de Israel. E a Bíblia fala que a multidão estava lá fora, orando e esperando Zacarias sair daquele lugar. E aqui eu já quero trazer algo. Existem pessoas lá fora que estão esperando o que eu e você estamos vivendo todos os dias aqui dentro. E muitas das vezes nós saímos como Zacarias saiu daquele lugar, calados. Deus espera de mim e de você que nós sejamos a resposta para essa geração lá fora. Deus espera de mim e de você que nós sejamos a resposta de tudo aquilo que nós aprendemos através da palavra aqui dentro. Só que muitas vezes nós saímos lá fora, é o crente 007, né? Chega no lugar, ninguém te conhece. Você é crente? Deus o livre. Não, eu não sou crente. Uma vez eu estava no meu trabalho e eu me orgulho de dizer isso. Não sou pastor, mas sempre que alguém faz coisa errada naquele lugar, eu aponto a Bíblia. Tem um Robson aqui que trabalha junto comigo, ele é testemunha disso. Aí uma vez eu lembro que eu estava entrando no setor onde eu trabalho, e as pessoas estavam falando besteira. Aí quando me viram, fica quieto. O pastor chegou, eu falei assim: fica quieto em nome de Jesus e cala a boca, porque vocês estão repreendindo aquilo que vocês estão falando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. E toda vez que fala de imagem e semelhança, significa de caráter. Qual é o seu caráter diante das pessoas quando você está lá fora? Aqui dentro da igreja é fácil. Aqui dentro da igreja é fácil levantar as mãos, adorar a Deus, vir todo arrumadinho, oh aleluia, paz do Senhor, irmão. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8,
que o mundo lá fora espera a manifestação dos filhos de Deus. E olha que interessante, é os filhos ruios, que significa o quê? Os filhos maduros. E quando a palavra de Deus diz manifestação, quer dizer trazer à luz. Deus quer trazer à luz aquilo que você aprende todos os dias aqui, meu amado. Deus quer manifestar aqueles filhos maduros. Por isso que Paulo diz assim: já chega, eu tenho vindo diante de vocês todos os dias, e vocês só tenho alimentado vocês com leitinhos. Chegou a hora de vocês receber alimento de verdade. Para quê? Para que vocês sejam maduros. Mas muitas das vezes nós ficamos aqui: não, deixa isso com o pastor, deixa isso com o líder, com os líderes da igreja. Meu amado, Deus conta comigo, conta com você. Ele quer que você seja a resposta para essa geração. Ele quer que você seja usado, tão usado como homens e mulheres foram usados da Bíblia. Ele quer que você seja tão cheio da presença dEle, tanto quanto os homens e mulheres que estão escritos na Bíblia foram cheios. Então eu quero te incentivar nessa noite. Abra o teu coração para aquilo que Deus tem ministrado sobre a sua vida, que é aquilo que Ele tem colocado em tuas mãos, para que você possa exercer, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Você é um discípulo do Senhor, e a palavra discípulo significa, e o cristão, nós somos cristãos, significa pequeno Cristo. Você tem correspondido com aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, meu amado? Você tem vivido de verdade aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos? E Zacarias, mesmo passado muito tempo, ele continuou firme, exercendo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E a palavra do Senhor diz que quando ele acendia aquele incenso, era para representar a oração do povo de Israel. E aqui eu quero falar com os intercessores: não desista de orar, de interceder pelas pessoas dessa igreja, porque mesmo que não tenha acontecido nada na sua vida, com aquilo que você tem colocado diante de Deus, Deus ainda escuta a tua oração em favor das outras pessoas. Intercessor, não desista. Muitas vezes você vai quebrantado orar por pessoas. Eu falo porque já aconteceu comigo. Senhor, como é que eu vou orar por outra pessoa? E talvez eu estou falando com o intercessor, você que é intercessor da sua casa, você que é intercessor da sua família. Talvez você não tenha mais força para orar, mas continua, persevere na oração, continua orando, continua se entregando, continua jejuando, continua se colocando à disposição de Deus. Não houve a resposta ainda sobre a sua vida, mas olha que lindo, Deus realizou muitos milagres através da sua oração, mesmo sem você viver o seu milagre, mesmo sem você alcançar o objetivo que você tem colocado diante de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia: o Deus do impossível está neste lugar, e Ele pode realizar um milagre sobre a sua vida, meu amado. E eu vejo que Zacarias acendendo aquele incenso, e o que me chama a atenção é porque talvez com certeza aquele lugar enchia daquela fumaça, simbolizando o quê? As orações do justo. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa fumaça do incenso está sobre esse lugar, simbolizando a sua e a minha oração, e que essa oração possa alcançar as narinas de Deus como um cheiro suave, e que Ele possa trazer a resposta àquilo que você tem colocado diante dEle, meu amado. E muitas das vezes nós nos colocamos como Zacarias: Senhor, eu só estou orando pelos outros, Senhor, as pessoas estão me procurando, mas eu preciso de uma resposta, mas eu preciso que o Senhor responda a minha oração. E Deus vai ouvir a tua oração, meu amado, porque a palavra do Senhor diz que diante dele, esse incensário é como ouro. Sabe como que eu vejo isso? Que a minha e a sua oração tem muito valor diante de Deus. Tem muito valor diante de Deus. E se você está pedindo com fé, Ele vai realizar em nome de Jesus, porque Ele é fiel, porque Ele pode fazer. E Zacarias estava naquele lugar, quando de repente apareceu o anjo do Senhor, trazendo a resposta para Zacarias. Sabe aonde você vai ter a resposta de Deus sobre a sua vida? No lugar chamado Santo do Santo, que é através de Jesus. Só nesse lugar que você vai ter a resposta. Não adianta querer procurar a resposta lá no boteco. Se você for no bar, você chega lá para um cara: você acredita em Deus? Ele: acredita, mas pergunta para ele assim: você acredita em Jesus? Ele trava.
Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder, meu amado. Porque o nome de Jesus não é qualquer um que consegue pronunciar. Porque o nome de Jesus pode restaurar a vida. Porque o nome de Jesus tem poder para curar. Não é qualquer lugar que se consegue pronunciar o nome de Jesus. Quer receber a resposta de Deus? Permanece no lugar chamado Santo dos Santos. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu naquela cruz, o véu que separava o homem desse lugar chamado Santo dos Santos foi rasgado de cima a baixo. Olha que interessante, nenhum homem precisou chegar naquele lugar e rasgar o véu, que se fosse o homem seria de onde? De baixo para cima. Mas isso prova o quê? Que foi Deus que rasgou esse véu, dando livre acesso a mim, a você, que estamos em Cristo Jesus, se achegar nesse lugar chamado Santo do Santo. É lá que você vai conseguir a sua vitória. É lá que você vai conseguir a restauração dos teus filhos. É lá que você vai conseguir a transformação na sua casa, na sua família. É lá que você vai ser cheio do poder de Deus. E quando eu olho para essa palavra, ele estava naquele lugar, e o anjo apareceu para ele dizendo: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ei, anos e anos orando, e a resposta da oração dele de repente chegou. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão orando anos e anos e anos. Em nome de Jesus eu declaro que a resposta da tua oração chegou, meu amado. Que a resposta daquilo que você tem colocado diante de Deus chegou, meu amado. Que aquilo que você tem colocado, chorado, jejuado, chegou em nome de Jesus. Porque se você tem se colocado nesse lugar chamado Santo do Santo, é aqui que você encontra a resposta de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele vendo o anjo, e o anjo disse: a tua mulher dará um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Por que eu quis frisar isso? Porque talvez eu estou falando com mães aqui, que estão orando para os seus filhos, perdido nas drogas. Talvez eu estou falando com tio, tia, que está orando para o seu sobrinho, que hoje olha, parece que vive na sarjeta, que hoje olha para essa pessoa, que era uma criança linda, talvez hoje é um jovem, que anda aos trapos, que hoje você olha, e não tem mais nem alegria em olhar a fisionomia que essa pessoa está. Mas assim como esse anjo trouxe a resposta para Zacarias, dizendo: terás prazer e alegria. Você terá prazer e alegria no teu filho novamente, meu amado. Você terás prazer e alegria novamente no teu sobrinho, na tua casa, na tua família. E muitos se alegrarão naquilo que Deus está fazendo na vida dele. E olha que interessante, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O que eu entendo aqui? Na nova criatura que essa pessoa irá se transformar. Há uma nova pessoa nascendo na sua casa através da sua oração. Há uma nova pessoa nascendo lá no seu lar. Há uma nova pessoa nascendo lá perto de você, por causa da sua oração. Eu creio isso em nome de Jesus, para que as mães que estão muitas vezes desanimadas, continuem orando para a sua família. Persiste nessa oração, porque a tua oração tem poder diante do Deus do impossível. E Zacarias, por um relance, ele olhou para aquele anjo e disse: mas como isso vai acontecer? Eu já sou velho. E muitas vezes nós nos colocamos assim diante de Deus: Senhor, como que isso vai acontecer? Como que o meu filho vai ser restaurado? Como que o meu casamento vai ser restaurado? Porque parece que está tudo acabado. E quando a gente olha para essa passagem, a gente vê Zacarias respondendo assim para o anjo. Eu logo lembrei que foi o mesmo anjo, 6 meses depois, que foi levar algo para entregar uma bênção para Maria, dizendo assim para Maria: Maria, você vai ficar grávida, sobre ti descerá o Espírito Santo, e o que nascerá de você será Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E Maria questionou: mas como isso vai acontecer? Se a gente fazer um paralelo, Zacarias também questionou da mesma forma, e Deus ministrou algo ao meu coração, meu amado.
Toda vez que Deus ministra uma promessa sobre a minha e a sua vida, nós podemos sim, como Gideão, questionar Ele. Como isso vai acontecer? Mas toda vez que Deus vem trazer a resposta da minha e da sua oração, por que nós estamos duvidando? Foi você que pediu. Foi você que colocou diante de Deus. Toda vez que Jesus curava alguém, Ele dizia assim, que seja feita conforme a tua petição, conforme a tua fé, conforme você imaginou. E por que você fica questionando a Deus ainda? É a tua oração, meu amado. É aquilo que você apresentou com lágrimas diante de Deus. Então, quando Deus entregar a resposta da tua oração em tuas mãos, não duvide, não desanime, não baixe a guarda. Como Ele vai fazer? Não interessa, é a minha oração. Eu coloquei diante dEle, Ele vai fazer, Ele vai cumprir esse objetivo, Ele vai realizar isso que eu estou colocando diante dEle. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível, amado. Para mim e para você talvez seja impossível, mas Ele é o Deus do impossível para fazer isso. E a Bíblia fala que Zacarias, ao duvidar disso, saiu para fora mudo. Por isso que existe muitas pessoas dentro da igreja que não conseguem exercer o seu ministério. Por quê? Porque não está acreditando nem na própria oração que está colocando diante de Deus. Por isso que muitas pessoas vêm diante de Deus, Deus me usa, me capacita, e Deus começa a encher, começa a revelar a palavra, começa a transformar a pessoa, e a pessoa faz o quê? Ai Deus, eu vou falar para quem? Eu quero subir no altar, meu amado. Pregar para quem vem buscar a palavra de Deus, eu estou tremendo aqui, mas é fácil. Quero ver você pregar lá fora no seu trabalho. Quero ver você ir nas bocas do lugar aí. Lembro uma vez que eu estava ministrando sobre a vida de um menino, e ele era um traficante na cidade. E daí um dia ele chegou em mim e ligou para mim: cara, eu preciso falar com você, só que você tem que vir aqui onde eu estou. Falei: onde você está? Estou aqui na boca. Só que eu tinha um combinado com ele, toda vez que eu ia conversar com ele, ele tinha que tirar as armas, e ele andava com 2 pistolas. Quando eu chegava, ele tinha que mostrar para mim que ele estava desarmado. Aí ele falou assim para mim: só você mesmo para fazer com que eu tire as armas. Colocava a arma de lado, aí sim a gente ia conversar. E quando eu estava naquele lugar, ministrando sobre a vida dele, chegava várias pessoas pedindo para ele droga, pedindo para ele informação, pedindo um monte de coisa para ele. E ele falava assim: ó, agora não, esse aqui é o meu pastor. Mas lembrando, não sou pastor. Aí as pessoas vinham assim: ô pastor, tirava o boné, eu estou desse jeito aqui, mas eu acredito em Deus. É fácil você ministrar para pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Quando você vai nesses lugares, as pessoas estão arrebentadas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você temos a coisa mais linda que se chama Jesus. E esse mundo precisa conhecer aquilo que eu e você temos de mais precioso na nossa vida, meu amado. Não é dinheiro, não é carro, não é casa. A maior riqueza que um homem pode ter na face da terra se chama Jesus Cristo. A maior riqueza que o homem pode mostrar para as pessoas lá fora é o Espírito Santo que resplandece sobre mim, sobre você. E pela misericórdia de Deus, eu tirei alguns meninos desse lugar. Pela misericórdia de Deus, eu tenho uma facilidade para lidar com essas pessoas. E eu amo lidar com essas pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque existe pessoas que estão ao seu lado, esperando uma resposta de Deus, que eu não vou conseguir chegar lá, que o pastor não vai conseguir chegar lá. É você, meu amado. É você que vai ser esse instrumento. Sabe por quê? Porque você já foi liberto, você já foi sarado, você já foi lavado no sangue de Jesus. Então arregaça as mangas e vai para cima. Regaça as mangas e faz um avalanche nesse inferno. Regaça as mangas e começa a saquear as pessoas que estão nesse inferno, porque você é um instrumento nas mãos de Deus. E Zacarias saiu mudo de um lugar onde as pessoas estavam esperando a resposta de Deus. E olha que interessante, segundo alguns, quando o sumo sacerdote adentrava no lugar chamado Santo do Santo, eles carregavam um sininho.
Porque podia ser que esse sumo sacerdote estava em pecado e a glória de Deus fulminava aquela pessoa e ela era morta naquele lugar. Então ele ficava andando lá dentro e fazendo um barulho. Tim, tim, blim. E as pessoas lá fora, ele está vivo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando a gente entra no lugar chamado Santo do Santo, a gente consegue entoar um barulho diante de Deus. E as pessoas estão escutando lá fora. Só que o problema é quando nós saímos desse lugar, nós temos que tirar isso. E as pessoas ainda continuam esperando a manifestação de Deus em nossas vidas lá fora. A palavra do Senhor diz que Moisés subia ao monte e orava pouquinho, 40 dias, 40 noites. Coisa básica, oração tranquila. E quando ele descia, a palavra de Deus diz que resplandecia a face de Deus sobre a face de Moisés. A tal ponto que ele tinha que colocar um manto sobre o seu rosto, para que as pessoas pudessem olhar para a face de Moisés. Só que eu entendi algo, meu amado. Esse brilho ia sumindo, esse brilho ia se apagando. Talvez Moisés deixava aquele manto sobre o rosto dele, de vergonha de ter perdido o brilho do Espírito Santo. Talvez eu estou falando com pessoas aqui, que têm colocado esse manto, porque já não tem mais o brilho do Espírito Santo. Talvez eu estou falando com pessoas aqui, que deixaram de entrar nesse lugar chamado Santo do Santo. Talvez eu estou falando com pessoas aqui, já nem lê mais a Bíblia, já nem mais ora. Quando o pastor fala assim, terça-feira tem a oração, de novo, amados, testemunho meu, tem sido uma bênção, essas orações na terça-feira. Se você não tem vindo, você não sabe o que você tem perdido. Esses dias nós estávamos orando ali, uma menina, eu calculo de 12 anos, 10, 12 anos, 9 anos, se prostrou diante de Deus. Só de olhar aquela menina se derramando diante de Deus, ninguém precisava falar nada. Só de contemplar uma pessoa sendo tomada pelo poder de Deus, aquilo me moveu. E aquilo me fez entender por que Deus diz que o reino dos céus é das crianças, e nós precisamos ser como crianças, que busca a Deus com sinceridade. Eu não vejo uma criança pedindo, Senhor, me abençoa na minha bicicleta, porque eu preciso da minha bicicleta. Senhor, abençoa, eu quero uma boneca nova. Ela só sabe se colocar diante de Deus. Deus, Tu és santo, Tu és bom, Tu és maravilhoso. É nós que muitas vezes vamos de Deus, só Deus, me dá, me dá, me dá, e nunca temos nada para oferecer diante de Deus. Eu quero te incentivar nessa noite, meu amado, a se colocar diante de Deus de uma forma que você talvez ainda não se colocou. Se prostrar diante de Deus e adorar Ele de uma forma que ainda você não adorou. Foi pedido aqui nessa noite, vamos adorar Deus de uma forma que você ainda não adorou. Davi, quando instituiu o louvor e a adoração na igreja, no templo, era pouquinho também, era 24 horas. 4.000 levitas, imagina 4.000 cantores, disponível para a igreja, para levantar uma adoração diante de Deus. 4.000 cantores diante de Deus, 4.000 adoradores. E eu creio que aqui nessa noite, existem adoradores de Deus, que estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu creio que se Deus estiver olhando lá de cima, está procurando uma igreja que está adorando, eu creio que a quarta igreja é a qual Deus tem fitado os seus olhos, por ver a adoração que os filhos dele estão entoando aqui neste lugar. E Deus fez me levar a outras pessoas, que também estavam na mesma situação, pedindo, precisando de algo de Deus, e talvez ainda não tinha tido a resposta. Lá em João capítulo 11, versículo 1 ao 46, é a passagem da ressurreição de Lázaro. E muitos conhecem essa passagem, muitos já viram o que Deus fez através da morte de Lázaro. E a Bíblia fala que quando Jesus estava que Lázaro era de Betânia, e Jesus estava em outra cidade. De repente, chegou a notícia de que o seu amigo está doente. As irmãs de Lázaro mandaram alguém orar por ele.
Sabe quando aquela pessoa chega para você assim, que nem o pastor, 6 horas, crente 6 horas, 6 horas por mim? Elas mandaram alguém ir pedir a bênção, o milagre para a vida do irmão delas. Terceirizaram aquilo que era a responsabilidade delas. Sabe o que eu vejo aqui? São 2 mulheres que podiam muito bem ter ido ao encontro de Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Meu amado, você tem total liberdade e capacidade de se achegar diante de Jesus e pedir o que você quiser. Não terceirize a tua oração. Não terceirize a sua responsabilidade em buscar a Deus. Não terceirize que outras pessoas busquem o seu milagre. Busque a resposta que você precisa. E a Bíblia fala que quando Jesus escutou esse pedido, quando Jesus ouviu essa oração, ele permaneceu onde estava. E olha que de Jerusalém a Betânia era só 3 quilômetros. Rapidinho Jesus estava lá. E aqui eu já aprendo algo. Jesus não está longe de você, meu amado. Ele continua pertinho de você. Pode parecer que Ele está longe, mas Ele está perto de você. E recebeu a sua oração. E a Bíblia fala que Ele permaneceu naquele lugar. Passado 2 dias, Ele falou assim: agora nós vamos para Betânia. Aí os discípulos falaram assim: mestre, mas agora há pouco as pessoas queriam te apedrejar naquele lugar. E quando eu vi isso, Deus ministrou algo ao meu coração. Jesus, Deus, encara qualquer coisa a meu e ao seu favor, meu amado. Mesmo que ele tivesse que voltar para aquele lugar e ser apedrejado, mas por causa de Lázaro, ele voltou. Por causa de você, ele está prestes a voltar, a rasgar esse céu. Por causa de mim, de você, ele está prestes a vir a este lugar e arrebatar a sua igreja. E nós teremos um encontro com ele nos ares, meu amado. Por causa de mim e por causa de você. E Jesus voltou para aquele lugar. E a Bíblia fala que ao chegar naquele lugar, ele encontrou com várias pessoas chorando. Marta ficou sabendo que Jesus estava naquele lugar, saiu ao encontro dele correndo. E chegou diante de Jesus e disse: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, certamente meu irmão não tinha morrido. E Jesus respondeu: Marta, crê somente. Eu quero dizer para você nessa noite: crê somente, meu amado. Continua acreditando, continua confiando, não desista, não volte atrás. A Bíblia do Senhor diz, a palavra do Senhor diz que nós não somos aqueles que retrocedem. Não pense em voltar para trás, prossiga marchando ao seu alvo. Aí de repente Marta foi em direção a Maria e disse: o mestre está aí. A palavra do Senhor diz que Maria saiu correndo em direção a Jesus. E quando ela chegou diante de Jesus, ela falou as mesmas palavras: mestre, se o Senhor estivesse aqui, certamente meu irmão não teria morrido. Só que com uma diferença: prostrada aos pés do Senhor, meu amado. A palavra do Senhor diz que quando ela chegou, ela se prostrou e disse: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E de repente, no meio desse capítulo, surge o versículo mais curto da Bíblia, que diz: e Jesus chorou. Por causa de uma adoração, por causa de uma pessoa prostrada diante do Senhor, por causa de uma forma de pedido diferente, Maria foi capaz de comover o coração do mestre. E a Bíblia fala que ele foi em direção ao defunto, em direção ao Lázaro, que já cheirava mal, e deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. E talvez Jesus está dando uma ordem para mim e para você hoje: sai desse lugar de conforto, sai desse lugar de cômodo, sai desse lugar que está te aprisionando, e sai para fora e resplandece a glória do Senhor que está sobre a sua vida, meu amado. E a Bíblia fala que Lázaro saiu atado, saiu ali, não podia andar, e de repente foi tirada aquelas ataduras. Nessa noite eu creio em nome de Jesus, que o Senhor está tirando a atadura de pessoas que não conseguem mais caminhar, que tem pensado em desistir, que tem pensado em parar,
Eu creio nessa noite que é uma noite de libertação. Você vai viver os propósitos de Deus. Você vai ver aquilo que Deus chamou você para viver sim. Se você se sente amarrado, essas ataduras agora caem em nome de Jesus. E Deus fez me lembrar da passagem também, da mulher do fluxo de sangue. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 21, conta que Jairo chegou para Jesus e disse: mestre, a minha filha está enferma, faz 12 anos, ela tem 12 anos, vai na minha casa e toca na minha filha, que eu tenho certeza que ela vai se curar, né? E Jesus prontamente se colocou à disposição de Jairo, e foi a caminho da casa de Jairo. E a Bíblia fala que existia uma multidão que seguia a Jairo, e de repente, quando as pessoas estavam ali apertando Jesus, apareceu uma mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue. E aqui eu já aprendo algo. Enquanto uma pessoa, Jairo, vivia 12 anos desfrutando da promessa, da alegria de ver um filho dentro da casa, existia uma pessoa 12 anos sofrendo de uma enfermidade. E daí o que me chamou a atenção foi que quando aquela multidão começou a apertar Jesus, a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Jesus parou, porque dele saiu virtude. E algumas versões eu acho lindo que diz: dele saiu poder. E ele disse: alguém me tocou. Pedro olhou para esse mestre. Como diz alguém me tocou, se a multidão está te apertando, está te tocando toda hora? Mas uma pessoa no meio dessa multidão foi capaz de me tocar de uma forma diferente. Talvez a gente venha aqui nos cultos e vê pessoas sendo transformadas, libertadas, cheio da presença de Deus. A gente continua do mesmo jeito. Sai daqui gelado. Sai daqui, Deus, como que Deus fez? Como que a pessoa fala que Deus fez algo na minha? Eu não senti nada, eu não vi nada. Sabe por quê? Porque você não tocou em Jesus. E eu e você muitas vezes assistimos as pessoas tocarem em Jesus. Assistimos de camarote ainda, ó. Tocou em Jesus, recebeu da sua promessa, recebeu do seu milagre, recebeu o poder, recebeu a sua cura, e eu, nada. Eu quero te incentivar nessa noite, meu amado. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Não importa como. E olha que interessante, a Bíblia fala que essa mulher havia 12 anos que estava com esse fluxo de sangue. Certamente havia 12 anos que ela não ia nos cultos. Certamente fazia 12 anos que ela não ia na igreja. Por quê? Porque toda vez que uma mulher tinha um fluxo de sangue, uma pessoa que estava ali com fluxo de sangue, ela era excluída do arraial, ela era excluída do meio do povo, para não contaminar as outras pessoas. E Deus fez me ver que essa pessoa estava isolada. Essa mulher estava isolada, ela estava sozinha. Aí eu quero voltar com os irmãos lá em Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Amados, eu fui entender como que é esse servo. Algumas versões dizem como a corça. A corça, quando ela fica muito tempo longe das águas, o seu corpo começa a soltar um odor. E isso fica fácil para as presas poder atacar essa corça e devorar ela. E aqui eu já aprendi algo. Quando eu e você ficamos longe da presença de Deus, quando eu e você ficamos longe da fonte da água viva, que é Jesus, nós começamos a ficar fácil para as presas aí fora. Nós começamos a ficar fácil para os demônios. Nós começamos a ficar fácil para o inimigo. Nós começamos a ficar facinho para o mundo aí fora. E por isso que a Bíblia fala que quando a pessoa está diante de Deus, quando ela cai, ela fica 7 vezes pior. E quando a corça sente que ela está nessa situação e que está fácil dela ser devorada pelos seus inimigos, ela grita
em direção à água, e ela começa a suspirar, porque ela precisa de água. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, você suspirando pela vontade de Jesus sobre a sua vida, você suspirando com sede de se Jesus é aquele que pode saciar totalmente a tua sede. E quando a corça encontra um riacho, encontra um rio, segundo alguns ela mergulha nesse rio, e fica só com o focinho, e daí não tem mais como predador atacar essa corça. Quando eu e você mergulharmos em Cristo de verdade, não há nada que possa nos deter, meu irmão. Quando eu e você mergulharmos em Cristo de verdade, nenhum inimigo poderá contra mim e a sua vida. Mas para isso nós precisamos estar em Cristo. E essa mulher enfrentou todas as dificuldades, todas as barreiras, por ser impura. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que não estão se sentindo digna, mas de estar orando, buscando a presença de Deus, porque está se sentindo impura. Mas eu quero declarar que o sangue de Jesus te purifica nessa noite, e torna as tuas vestes puras, limpas, para que você possa ter um acesso de novo à sala do trono, meu amado. E essa mulher se prostrou diante de Jesus, e virtude foi capaz de sair de Jesus. Aí de repente, quando ela foi curada, algumas pessoas chegaram para Jairo e disse: Jairo, não importune mais o mestre, a tua filha morreu. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que perdeu a esperança daquilo que Deus pode fazer na sua vida, e você já começou a não mais orar naquele sentido que você estava orando. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que buscava a presença de Deus, e desistiu dessa oração. Mas Jesus disse para Jairo: não temas. Eu quero dizer para você nessa noite: não temas, que Jesus está entrando lá na tua casa, Jesus está entrando lá na sua família, meu amado. E a palavra de Deus diz que Jesus chegou naquele lugar e encontrou um monte de gente chorando. E quando ele adentrou naquele lugar, ele tirou todo mundo daquele lugar. Some todo mundo daqui. E só chamou Pedro, João e Tiago. E aqui eu já aprendo algo: nem todo mundo vai estar preparado para viver o milagre que Deus está para fazer na sua vida. Comece a excluir pessoas de perto de você, meu amado, que ao invés de atrair você para a presença de Deus, puxa você para longe da presença de Deus. Comece a andar com pessoas no mesmo nível, que começa a ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e acredita em você e diz: vai, porque Deus é contigo, meu amado. Continua nessa fé. Ao invés de andar com pessoas: mas de novo culto, terça é oração, quinta é culto, sábado é culto, domingo é culto. Começa a andar com pessoas assim: quando que é oração? Quando é que é o culto da sua igreja? Quando que vai ter um culto lá de cura e libertação? Quando vai ter algo mover lá de Deus? Sabe quando que vai ter? Quando eu e você se colocarmos de verdade no lugar santo do santo. Ande com pessoas que querem ver o seu melhor, meu amado. Ande com pessoas que puxam você para a presença de Deus. Ande com pessoas que estão no mesmo nível de fé com você. Assim como Jesus fez, entrou naquele lugar e fez o impossível na vida de Jairo. Eu quero declarar sobre a sua vida, que Jesus está adentrando lá na sua casa, lá na sua família, e fazendo o que é impossível hoje aos teus olhos, mas para Ele nada é impossível. Quero pedir para você fechar os teus olhos.